Olá, muito bom dia para você. Final de semana chegou e vamos aproveitar que é dia de ler a palavra de Deus. Para você que está comigo agora de manhã, meu bom dia. Para você que está comigo à tarde, boa tarde para você. E para você que está à noite comigo, uma boa noite, excelente noite. Não importa o horário que você me acompanha na leitura da Bíblia. O importante é você ler, você ouvir, você estar meditando na palavra de Deus. E hoje nós vamos ler os capítulos 23, 24, 25 e 26, tá? Nós vamos fazer uma pequena alteração porque os capítulos de amanhã seriam 4, mas eles são maiores. Então esses daqui são menores, vamos nesses daqui, tá bom? O nosso Deus é fiel e bom e tá conosco. Vamos que vamos. Leitura para frente. 1 Crônicas, capítulo 23, os turnos e funções dos levitas. Prestem atenção aqui, os levitas, tá vendo como tem funções? Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Olha a designação da tarefa dos levitas, que não é só cantores, lembra que eu falei, né? Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 para oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari, filhos de Gerson, Ladã e Simei, filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi sepultado para servir no santo... já estou matando aqui o homem. Arão foi separado para servir no santo dos santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Mica, o chefe. E Isias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda a sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor
e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado. E para que fizessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e antecedessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família, dos filhos de Itamar, 8, ou seja, o dobro, né? Repartiram-nos por sorte uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte alternadamente para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe. A segunda... Epa, deu um pane aqui. Bom, refazendo aqui, então, vamos continuar a leitura, né? Então, vamos lá, que as folhas também passaram aqui. Vamos continuar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda Gedaías, a terceira a Arim, a quarta Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, Miami, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona Jesua, a décima Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Pizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes dos restantes dos filhos de Levi, dos filhos de Arão: Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe dos Isaritas; Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate; dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; Jaquimeão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; o irmão de Mica, Isias; dos filhos de Isias, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jazias, Beno; dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; e dos filhos de Quis, Jerameel; dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério,
debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Eri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romanti, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda, Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Abuquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gildati, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romanti, Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. 1 Crônicas, capítulo 26, os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filhos de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias.
A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos a da casa de depósitos. A Supim e Osa, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósito 2 num lugar e 2 no outro. No átrio do ocidente 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari, os guardas do tesouro, dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes da família da família de Gerson, e chefe da família destes, da família de Gerson, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Arramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Zuelitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Os despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes da família, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Encerramos por hoje nossa leitura. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe esse final de semana, que Deus abençoe sua vida para sempre, não só hoje, mas sempre. Você seja muito abençoado e que a leitura da palavra de Deus possa fazer diferença na sua vida e na vida da sua família, porque ler a Bíblia não só faz bem para a gente, como também a quem está em nosso entorno, porque a palavra de Deus nos transforma. Que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Temos muito ainda para ler, portanto, continuemos a leitura. Vamos?